Amén, hermanos. Es una bendición estar con ustedes en esta conferencia acerca del libro de Efesios, el cual es tan precioso y es importante. También es un libro muy práctico que nos habla de manera profunda la palabra de cosas tan prácticas. Lo primero que nos muestra Efesios es que nosotros somos bendecidos. O sea, bendecir es hablar bien. Él habla bien de nosotros desde la eternidad pasada, cuando no había nada, solo Dios. Ya hablaba bien de nosotros, ya nos había bendecido. La primera bendición fue su escogencia. Dios nos ha escogido. Nosotros somos escogidos. Esto es una bendición de Dios para nosotros. Él habló bien de usted. Él te miró y habló de ti. Yo quiero ese joven, yo quiero esa niña. Dios lo escogió a usted. Por eso que usted está aquí hoy. Y esa escogencia no fue solamente en la eternidad pasada, sino que Él confirmó esta escogencia en la cruz. De- Aún después que nosotros caímos, aún cuando todo parecía que había terminado, el Señor trajo un hombre y lo llevó a la cruz. Él pagó un precio para traernos de vuelta, porque ya nos había escogido. Él ya nos había escogido. Nosotros estamos perdidos, pero Él dijo que su escogencia no cambia, aún después de lo que ocurrió, aún después que la serpiente tanto daño hizo, aún cuando todo lo que nos perjudicó, pero mi escogencia es que usted pueda prevalecer. Recuerden que la escogencia de Dios no cambia, sino que ella permanece para siempre. Y para mostrarnos que Él no se ha arrepentido de habernos escogido, aún después de la caída, aún después de todos nuestros errores, fracasos, pecados, Él va a la cruz. Él va y paga el precio que nosotros necesitamos. Dios dijo, yo los quiero a usted de vuelta. Y nos ha constituido de nuestra fuente. Él nos escogió y nos llenó. Además de eso, nosotros también somos. No solamente Él nos escogió, nos llenó y ahora ha comenzado a trabajar en nosotros. Lo que nosotros vamos a ver en este mensaje es eso. De la forma que Él nos compró, nos escogió, de la manera que nosotros estábamos. Él no nos ha exigido que nosotros cambiásemos. No, él no pidió que nosotros cambiáramos, sino que él nos ha escogido tal como estamos para llenarnos. Una vez que nosotros creemos en la salvación, en su salvación, ahora va a haber un cambio en nosotros. Él quiere habitar en nosotros. Sí, quiere ser nuestra habitación. Cuando llegamos a Efesios capítulo 2, vamos a ver justamente eso. Versículo 1.
Estoy leyendo en la Nueva Almeida actualizada. Él nos dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa era nuestra situación cuando estábamos muertos. En la caída, morimos todos. El pago del pecado es la muerte. La escogencia de Dios nunca cambió. Nosotros estábamos muertos. No solamente estábamos muertos, sino que también andábamos en los pecados, practicando los pecados. ¿Cómo? Según el príncipe de este mundo. Teníamos un príncipe que nos gobernaba, que nos controlaba. Nosotros no queríamos hacer algo, pero terminábamos haciéndolo. Queríamos hacer otras cosas, pero no podíamos hacerlo. Éramos controlados por este pecado. Y dice, el espíritu que actúa en los hijos de desobediencia. Sabíamos que obedecer era mejor, pero nunca alcanzábamos. Había algo que actuaba en nosotros, que nos hacía hacer, no nos dejaba hacer la voluntad de Dios, no nos dejaba ser obedientes. Y dice que nosotros andábamos como hijos de desobediencia. Él quiere que nosotros seamos hijos de Dios. Pero antes de ser hijos de Dios, éramos hijos de la desobediencia. Desobedecíamos sin pensar. Cuando nos dábamos cuenta, ya habíamos desobedecido. Entre ellos, vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne. Nuestra carne tenía deseos, se inclinaba hacia estos deseos. Cuando nos dábamos cuenta, ya lo habíamos hecho. Así andamos nosotros. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Cuántas veces nosotros pensábamos cosas incorrectas, cosas indebidas, cosas que no agradaban a Dios? Y aún así nosotros nos satisfacíamos con tales pensamientos. No queríamos en esto, pero acabábamos cediendo, los cuales nos llevaban a hacer cosas que realmente desagradaban a Dios y nos perjudicaban a nosotros. De esa forma era nuestra situación. Éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Solo que en el verso 4 tenemos pero. La Biblia está llena de muchos pero, más. Pero Dios. Si ustedes están leyendo conmigo, vamos a leer juntos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia somos salvos. La gracia es justamente eso. No pagamos nada.
por esa gran dádiva que Dios para nosotros. Si nosotros hubiésemos pagado, no sería de gracia, pero la salvación fue por gracia. El Señor no exigió nada de cada uno de nosotros. Él no exige nuestro comportamiento, nuestra apariencia. Él solamente, Él dijo, venga. Y cuando usted oyó, creyó, está bien, Señor, yo voy. Es solamente creer. Usted viene, perfecto. Él continúa. Por la gracia soy salvo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios hizo esto para mostrarnos los tiempos que habían de venir, para mostrarnos la grandeza de su gracia. Es el mejor regalo de este mundo, obtener la suprema grandeza de Dios. Y usted fue alcanzado por esta. Esta es una gran bendición que Dios tiene para nosotros. Hablar bien. El hablar bien de Dios para cada uno de nosotros. Y ahí continúa. En el versículo 8, porque por la gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es por dones de Dios. No es para que usted diga, Dios me salvó porque yo lo merecía. Dios hizo esto y lo otro y Dios reconoció. Y por eso Dios me salvó. No, no es por eso. No importa lo que hayamos hecho en otro tiempo. Tampoco importa lo bueno que nosotros queramos hacer para que Dios nos acepte. No es eso por lo cual Dios nos salvó. Por lo que leemos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor. Entonces usted es amado de Dios. Usted es amada de Dios. Hay muchos momentos en nuestras vidas donde olvidamos que Dios nos ha amado y no amamos como nosotros deberíamos amar. A veces estamos entristecidos porque no tenemos la atención que deberíamos tener. A veces estamos solos. Esta edad en la que ustedes están, una transición en este momento que ustedes están atravesando. Yo quisiera que fulano de tal me amara, pero no me ama. Yo no me siento amado como debería. A mí me gustaría ser más amado. Aquí hay más una bendición, más un hablar bien de Dios para la persona. Tal vez usted en realidad no sea amada o amado por aquella persona que usted quiere, pero Dios te ama a ti. Él te ama mucho. La prueba de eso es que Él murió en la cruz por mí, por ti. Esa es la prueba. Y ahí volvemos al versículo 9. No por obra para que nadie se gloríe. Somos hechos por Él para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hablar con ustedes hoy es... Aquí vemos algo muy importante. No fue por nuestras buenas obras anteriores que el Señor nos escogió. El Señor nos escogió como estamos. Algunos haciendo cosas buenas, cosas erradas. Ok,
no fue lo que determinó que Dios nos escogiera. Ninguna de esas cosas. Cuando nosotros creemos en el Señor, nosotros aceptamos la escogencia de Él. Somos escogidos, atravesamos esa puerta. Nós queríamos que vocês todos passassem por ela e estava escrito os escolhidos, né? Venham todos. Nem todos Somos todos los escogidos, los que atravesamos esa puerta. Isso mostra o seguinte: nós não sabemos o tamanho da porta da salvação de Deus. Nosotros no conocemos el tamaño de la puerta, Consegue fazer. Nós fizemos uma ni portinha. aún la coordinación de la conferencia sabe. Entendeu? Por cima da. ¿Entiende? Estamos abafando aqui. Ah, vamos fazer uma porta, eles vão adorar isso e tal. Só que veio tanta gente. Vamos a hacer una puerta, vamos a adorar, pero vienen tantas personas que todos no pudieron pasar a través de la puerta. Ni la coordinación de la conferencia sabe cuál es el tamaño de la puerta de la gracia. Siempre tem mais gente para passar do que nós podemos planejar. Siempre va a haber más. Então, nós queríamos que vocês passassem por isso para que vocês tivessem talvez uma experiência, mas quem não passou não é aquela porta que estava ali até ontem. Agora sumiu. No era la puerta que estaba ayer ahí, no. Representa de fato a graça de Esa Deus. desapareció. Não, a nossa mentalidade não consegue entender o tamanho dessa porta. Nuestra mentalidad no alcanza a comprender el tamaño de esta puerta. Pero si usted está aquí, por aquela porta que estava aqui fisicamente ou não, se você creu no Senhor, você passou pela verdadeira porta. Foi a porta da graça. Não foi pelas suas obras, mas uma vez que você passa pela porta, aí tem um caminho para você andar. E esse versículo que nós lemos aqui fala que esse caminho é um caminho de boas obras. Então nós não fomos salvos pelas boas obras que nós fizemos antes, mas nós somos salvos para as boas obras que vêm depois. Isso significa que Deus quer trabalhar em nós. Deus quer fazer ali fala, nós somos feitura dele. Essa palavra feitura no original também pode ser traduzido como obra-prima. Então Deus quer trabalhar em nós para que nós sejamos essa obra-prima. Mas não é só uma obra-prima de um artista que faz lá uma escultura ou uma pintura e depois é colocada num museu e todo mundo vai lá e observa e aprecia e fala, olha que artista, que coisa bonita, e fica só olhando. Tem esse aspecto também. Deus vai exibir isso para o universo todo. Mas mais do que isso, Deus quer morar em você. Então o que Ele está fazendo com você? Ele está transformando você na casa dele. Agora vamos falar um pouquinho sobre isso. Sobre casa. Em que casa você sonha morar? Pensa um pouco, você está satisfeito com a casa onde você mora? Você está satisfeito com o seu quarto? É o quarto dos seus sonhos? Está do jeito que você gostaria? Por mais que você arrume, planeje e tudo mais, você está contente com aquilo? Pois bem, o nosso coração é a casa de Deus. É aí que Ele quer morar. Então a pergunta que nós temos de fazer é o seguinte: Senhor, o meu coração está do seu jeito? Voltando para vocês, o seu quarto está do seu jeito? Ou ainda tem coisa lá que sua mãe colocou, você queria tirar, mas ela não tem outro lugar para pôr, então vai para o seu quarto. É assim ou não é? Tem coisa no seu quarto que só está lá porque não tinha outro lugar para pôr. Aquele quarto ali, tá bom, tem essa caixa, põe lá. Tem esse filho, põe lá também. Então, às vezes, quem sabe você está lá porque não tinha outro lugar para pôr.
Aí vai receber visita. Já passou por isso ou não? Ou isso só acontece lá em casa? O que acontece? O que dá na sua mãe? Que chave que ela liga quando fala, ó, fulano vai passar 2 dias aqui em casa? O que acontece? Essa semana, alguns irmãos ficaram hospedados lá em casa. E a minha mulher adora isso. Por quê? Porque quando, durante um ano, ela me pede para arrumar algumas coisas, consertar algumas coisas, limpar algumas coisas, eu falo, o que eu falo? Depois. Ou, agora não. Mas quando vai chegar a visita, ela já tem a lista pronta. Ó, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Lá fui eu arrumar tudo, tirar. E aí nós hospedamos um casal num quarto. O que aconteceu? Tiramos um monte de coisa que estava naquele quarto, porque não tinha onde pôr, e colocamos um outro. Arrumamos a casa, eles ficaram lá. Só que no dia seguinte, chegou outra pessoa. E não dava para ficar naquele quarto. Teve de colocar onde? No quarto, onde a gente tinha posto as coisas que nós tiramos daquele primeiro quarto. E aí o que nós tivemos de fazer? Colocar no nosso quarto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você sabe que alguém vai chegar, você arruma a casa. Se você não arruma, a sua mãe faz você arrumar. É ou não é? Agora, como está o nosso coração em relação a isso? Ao Senhor. Se nós formos honestos, nós vamos dizer, nós vamos reconhecer que nós temos alguns quartos no nosso coração, que a gente coloca lá algumas coisas que não cabem em outros quartos, mas a gente não quer jogar fora. A gente põe, fecha a porta e põe uma placa: proibida a entrada de pessoas não autorizadas. E um dos não autorizados é o Senhor. Porque nós colocamos ali algumas coisas que nós valorizamos e não queremos jogar fora. Lá em casa é o seguinte, eu sou o acumulador e minha mulher quer jogar tudo fora. Eu não sei se ela está aqui hoje, ela acho que ela veio para a reunião. Tá? Depois, tudo bem, depois a gente conversa lá em casa. Então, por quê? Porque eu acho que eu vou usar. Então eu guardo um monte de bugiganga que eu acho que vai ser útil depois. Aí tem uma hora que a gente começa essas limpezas, e o que acontece? Minha mulher joga fora. E coincidentemente, ela já jogou fora coisas que nós precisamos depois. E aí eu me encho de moral e falo assim, tá vendo? Você jogou fora, vamos ter de comprar de novo. Há muitas coisas no nosso coração, irmãos, que são para jogar fora. E nós sabemos que não agradam a Deus. Mas nós pensamos que ainda não está na hora de jogar fora. Ou que nós vamos precisar disso depois. Ou, na verdade, nós amamos essas coisas. Não que nós não amemos o Senhor, nós amamos, mas também amamos essas coisas. E nós sabemos que elas não combinam com Deus. Nós queremos o Senhor, nós queremos Deus, nós queremos amar a Deus, mas também nós temos nossos pecados de estimação. Nós gostamos deles, nós queremos. Então o que a gente faz? A gente coloca num quartinho no coração, fecha a porta e fala assim, não, você fica aí. Só que de vez em quando a gente vai lá, abre a porta, aprecia, acaricia, peca um pouco, aí depois a gente abandona isso, fecha a porta e fala, não, eu não quero mais saber disso.
Não quer mais saber disso, mas também não joga fora. E a gente guarda lá. Então a pergunta é: que casa nós temos oferecido ao Senhor? Eu preparei umas figuras de várias casas aqui para a gente dar uma olhada. Era para ter exibido no começo da mensagem, mas eu esqueci. Então vamos ver agora. Pode pôr na tela principal. É isso aí. Que tal uma casa dessas? Eu sei que as irmãs estão pensando assim, não, é grande demais, dá muito trabalho para limpar. Mas alguns estão pensando, pô, legal, deve ter piscina, deve ter isso, aquilo. Tá, é uma casa que está pronta para morar e não é de se jogar fora, certo? Vamos ver a próxima. Não é um hotel, é uma casa. E as irmãs falam assim, pelo amor de Deus, isso aqui, só para limpar leva um mês. Mas, se tivesse gente para limpar, você não gostaria de morar aqui? E eu pergunto, isso aqui tem alguma coisa a ver com a sua casa? Tem alguma coisa a ver com o seu quarto? Olha a próxima. Tá bom? Olha só essa vista. Vista para as montanhas. A outra era vista para o mar. Essa aqui é vista para as montanhas. Próximo. Essa aqui já está mais no nosso, no nosso universo. Não dá tanto trabalho assim para limpar e seria uma boa morada. Próximo. Essa está precisando de um dentista. Certo? Entre a anterior e essa, em qual você gostaria de morar? Próxima. Que tal? A próxima. Ela não está tão boa, mas é grande. Cabe muita gente. Próxima. Que tal? Está precisando de uns servicinhos, Próxima. Tá? Quem aqui quer uma casa no campo? Próxima. Próxima. Acho que tem mais uma. Ou acabou? Não, acho que essa é a última. Então é o seguinte, a pergunta é: que casa nós estamos oferecendo para o Senhor? O nosso coração é essa casa. E o que nós temos dado para o Senhor morar? Eu queria ler com vocês Isaías capítulo 57, versículo 15, que fala o seguinte: porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Eu vou ler de novo. Assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. O Senhor é alto, o Senhor é sublime, o Senhor merece aquelas primeiras casas que nós vimos. E Ele habita a eternidade, Ele habita o alto, a casa dele lá é enorme. Mas aí ele continua, e o nome dele é santo. O que é santo? Alguém separado, alguém único. Mas ele continua e ele fala o seguinte: habito no alto e santo lugar, mas, está vendo? Sempre tem um mas. Mas habito também com quem?
o contrito e o espírito, o abatido de espírito, para quê? Para vivificar o espírito dos abatidos. Lembre-se, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor que habita no alto, não quer ficar só no alto. Ele quer resgatar esses que estavam mortos. Para quê? Para vivificar o espírito dos abatidos. Sabe o que significa a palavra contrito? Significa arrependido. Então, arrependimento é uma palavra-chave para que nós possamos transformar o nosso coração daquelas casas que não dá para morar em casas habitáveis. Por isso o tema dessa mensagem é habitáveis. O que o Senhor quer fazer de você e de mim? Pessoas habitáveis para Ele. Não que Ele seja um snob que só queira morar em coisas boas. Não, Ele é alto, Ele é sublime e Ele é santo. Então o que Ele quer fazer conosco é nos santificar. Ontem nós vimos que nós éramos vazios e precisamos ser plenos. Mas além de ser plenos, nós precisamos ter um trabalho, uma obra de santificação. De novo eu vou falar isso para vocês, e prestem bem atenção. O Senhor não exige nada de você, para que você se aproxime dEle. Mas uma vez que você se aproxima dEle, Ele começa uma obra de transformação na sua vida. Você não vai ser o mesmo. Ele não exige que você faça nenhuma obra para Ele aceitar você, para Ele dar vida a você. Ele quer vivificar seu espírito. Mas como Ele é santo, depois que você crê, depois que você nasce de novo, uma vez que você já não é filho da ira, nem filho da desobediência, mas você se torna um filho de Deus, Ele começa uma obra transformadora, para transformar você na casa dEle. É isso que Ele está fazendo na sua vida. E Ele usa as circunstâncias, as pessoas, a palavra, as práticas, as ferramentas, a comunhão na vida da igreja. Ele usa muitas coisas para trabalhar em você. O objetivo de Deus é você. Ele está interessado em você. E Ele quer tomar conta da sua casa. Essas coisas que nós ainda guardamos no nosso coração, e algumas delas escondidas, porque nós sabemos que não agradam a Deus, essas coisas nos controlam. Se nós não fôssemos controlados por ela, nós nos livrávamos delas. Por que nós ainda guardamos? Porque elas nos controlam. Nós ainda vivemos como se fôssemos filhos da ira, embora nós sejamos filhos de Deus. Nós ainda vivemos como se fôssemos filhos da desobediência, embora nós sejamos filhos de Deus. Mas uma vez que nós cremos no Senhor, o Senhor começa a trabalhar em nós para mudar as nossas obras. Ele não nos aceitou pelas nossas obras, mas agora Ele quer mudar as nossas obras. Quando você creu no Senhor, você veio como estava, mas uma vez que você está aqui, agora o Senhor quer transformar você. Por isso, para que você seja habitável, o Senhor está fazendo uma reforma no seu coração, dando a você um coração novo, um coração puro, um coração habitável.
E é isso que o Senhor quer fazer. Quando nós vamos aqui para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos ler a partir do 4. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, pedras vivas, são edificados casa espiritual. Então aqui, e esse foi o tema da conferência passada, lembra-se? Pedras vivas, imbatíveis. Deus não quer apenas que você seja uma casa, mas uma casa edificada. Deus está trabalhando em você, você é uma pedra. E não é apenas, nós vamos ver um pouco mais disso hoje à noite na mensagem, mas não só você é uma casa individual, mas você faz parte de uma casa coletiva. Então, em certo aspecto, você é um dos cômodos da casa. Então você está permitindo que o Senhor, quando você permite que o Senhor trabalhe em você, é que você está permitindo que o Senhor torne você parte dessa casa enorme que Ele quer construir, onde você mora, e Ele também mora, e os outros, todos os membros da família dele, os filhos dele também moram. Essa é uma casa espiritual. É isso que o Senhor está fazendo, está transformando você em alguém habitável, junto com outras pessoas habitáveis. E é claro que, enquanto nós não estamos prontos, tem bagunça. E você já notou o seguinte, que a gente arruma as coisas, põe tudo no lugar, e tem essa ideia de que vai ficar daquele jeito para sempre. Eu nunca mais vou precisar varrer, nunca mais vou precisar limpar, nunca mais vou precisar arrumar, porque, puxa, finalmente. Então, tem hora que acontece no nosso coração o que eu costumo fazer na minha casa, ou seja, eu vou lá, dou uma limpeza, arrumo isso, arrumo aquilo, não jogo da fora, mas eu tiro de uma caixa, coloco na outra, e aparentemente está tudo no lugar, e eu falo, bom, agora vai ficar assim por um bom tempo. E não fica. Porque eu ganho outras coisas, aparecem outras coisas, eu preciso tirar uma coisa do lugar, eu tiro e tiro outra também, e tudo mais. Ou seja, um tempo depois, precisa arrumar tudo de novo. Nosso coração também é assim. É um processo. A gente não arruma o coração uma vez por todas. Assim como a gente não arruma a casa uma vez por todas. Todo dia tem de varrer. Todo dia tenho de arrumar a cama. E muitas vezes a gente pensa, por que eu tenho de arrumar a cama de manhã, se eu vou usar à noite? É ou não é? Você concorda comigo? Teve dia que você não arrumou a cama porque sabia que você ia usar à noite? Sua mãe deixou? Não, mas você não arrumou do mesmo jeito, certo? A gente faz isso direto, né? Lá em casa, quem arruma a cama sou eu, é parte da minha, como é que chama? Minha job description, lá, é o meu contrato. Eu arrumo cama, já que eu não cozinho, então eu arrumo cama e lavo louça. E às vezes, eu arrumo toda a louça, deixo prontinha, está tudo ótimo, eu olho para a pia, está toda arrumada, eu sinto orgulho do que eu fiz, eu olho para aquela pia, está limpa. E eu vou fazer outra coisa. Quando eu volto, sabe, aconteceu um milagre ali. Copo sujo, xícara suja, prato sujo, talher sujo. E eu tinha deixado limpo, eu juro que eu deixei. Sabe, irmãos, o nosso coração não é diferente. Nós estamos aqui nessa conferência, né, na sexta-feira nós tivemos a abertura, um momento especial, e alguns escreveram várias coisas e colocaram naquelas caixas aqui como uma maneira de
de se consagrar ao Senhor. Só que às vezes nós temos a ideia errada de que simplesmente escrever num papel certas coisas, colocar numa caixa, significa que a partir de agora, nunca mais eu vou ter problema com aquilo. É a mesma ilusão que eu tenho quando termino de arrumar a louça. Arrumei a louça hoje, por um mês eu posso ficar tranquilo. Eu não fico tranquilo por meia hora. Com os nossos pecados, com as nossas fraquezas, com os nossos conflitos, é a mesma coisa. Nós oramos, nós pedimos que o Senhor, arranca isso de mim. Tira esse sentimento, tira esse desejo. Eu nunca mais quero pensar nisso. Eu nunca mais quero fazer isso. O Senhor faz um milagre em mim. Nós cremos que o Senhor vai fazer dessa maneira, como Ele curou, por exemplo, o cego. Ele misturou a saliva dele com barro, colocou nos olhos do cego, falou, vai se lavar. Ele foi lavar, voltou vendo e estava tudo certo. Então era paralítico. E o Senhor então foi e curou o paralítico. Ele saiu pulando, saltando e nunca mais ele foi paralítico. Aqueles milagres são um sinal do que o Senhor realiza em nós, mas o que o Senhor realiza em nós, no Novo Testamento, na era da graça, na transformação que o Senhor está fazendo, não é um passe de mágica. O Senhor não é um mago, tá? Harry Potter não existe, e o Senhor não age dessa maneira. É todo dia. Assim como todo dia é preciso arrumar a cama, assim como todo dia precisa varrer, assim como precisa tirar o pó regularmente, lavar a louça, o nosso coração precisa ser trabalhado todos os dias. Todos os dias o Senhor vai trabalhar em nós. E nós precisamos perceber isso e saber que cada dia nós precisamos tirar o pó. E nós podemos fazer isso por meio da oração. Todo dia nós devemos orar. Todo dia nós precisamos lavar a louça. Todo dia nós precisamos tomar banho. Todo dia nós precisamos... E lá fala, Efésios fala que a água é como, que a palavra é como uma água que nos lava. Assim como você precisa lavar as coisas todos os dias, porque elas se sujam, a palavra precisa lavar você todos os dias. Ler a Bíblia, imergir na palavra. Então, nós estamos usando até essa expressão, gente. Imergir, como se a palavra fosse uma água na qual a gente mergulha. Para quê? Para nos lavar. Então, muitas vezes, e eu sei porque eu passei por isso, nós íamos para as conferências, ficamos aqui 3 dias, desfrutamos o Senhor, nós somos lavados, nós somos renovados, o Senhor dá uma reformada no nosso coração, dá para morar melhor, e nós pensamos assim, bom, daqui para frente, não precisa mais nada. Não. A conferência termina amanhã, alguns vão embora, outros ficam para a conferência de jovens. Se você for embora amanhã à noite, terça de manhã, você vai precisar emergir na palavra do mesmo jeito. Você vai precisar ler a Bíblia do mesmo jeito, você vai precisar orar do mesmo jeito, você vai precisar de comunhão do mesmo jeito. Nós vamos ter saída para a pregação do Evangelho amanhã. Alguns vão sair e falar assim, bom, graças ao Senhor eu vou sair junto com os irmãos, eu vou pregar o Evangelho, eu vou orar pelas pessoas, vou fazer comportagem, e a partir daí, nunca mais eu vou parar. Isso vai ser amanhã, segunda-feira. Terça-feira você volta para casa. Se você quiser continuar, você vai ter de se exercitar de novo.
Não é o fato de ter feito uma vez que estabelece um hábito, que estabelece uma rotina que nunca mais vai parar. Então o que eu quero falar para vocês, irmãos, e eu espero que vocês entendam, é que o Senhor está transformando o nosso coração num coração habitável. E Ele vai fazer isso. Mas não vai ser um milagre da noite para o dia. Cada dia você vai ter de escolher arrumar a cama, lavar a louça, varrer o chão, tirar o pó, colocar as coisas no lugar, jogar fora coisas que não são boas, não são convenientes, não são úteis. E é gozado que assim como o pó surge quando você não limpa, as coisas inconvenientes, até aquelas que você pensa que já jogou fora, voltam. E você fala assim, mas eu orei, eu entreguei, eu falei para o Senhor tirar. Mas não é só uma questão de consagrar por meio da oração. É uma questão prática de fazer escolhas. Cada dia, você vai ter de aprender a fazer escolhas. Cada dia, você vai ter de aprender a varrer a casa, a lavar a louça, a dizer não para certas coisas. Isso não vai mudar nunca. Mas o resultado é que a casa vai ser construída e você vai se tornar habitável. E aí, você não só vai ter prazer em permitir que o Senhor more em você, mas você vai conhecer outras pessoas que também estão vazias, que também têm a casa não habitável, você vai querer ajudá-las a ter essa casa habitável. Assim como ontem nós vimos, a mulher samaritana provou dessa água, o que ela fez? Ela foi até a cidade dela e falou para todo mundo, olha, eu conheci alguém. E aí eles foram até onde o Senhor estava, levaram para Samaria e ele ficou lá 2 dias e muitos creram por causa da palavra dela e depois por causa da própria pessoa do Senhor. Ok, isso aí diz respeito à pregação do Evangelho. Agora tem uma outra aplicação. Na sua casa habitável, quando você permite que o Senhor trabalhe em você, para morar em certas partes do seu coração, em que antes Ele não morava, e você convive com outros irmãos e irmãs, com outros adolescentes e jovens, que também têm problemas naquela área, você vai querer ajudá-los a também fazer uma limpeza no coração, a também permitir que o Senhor habite naquele cômodo, porque você permitiu que o Senhor habitasse naquele cômodo no seu coração. Isso é o quê? Rede de cuidado. Então a rede de cuidado é o quê? Nós vamos cuidar de outros que também são morada de Deus, mas têm partes da casa que não são habitáveis, assim como nós. Aí você fala assim, puxa, mas eu não consigo ajudar ninguém porque eu tenho tanta dificuldade, mas à medida que você vai ajudando, você também vai sendo abençoado. À medida que você ajuda outros a destrancar alguns cômodos da casa e permitir que o Senhor trabalhe, você também vai destrancar alguns cômodos do seu coração para que o Senhor trabalhe. Então, irmãos, percebem? O Senhor quer trabalhar em nós para nos tornar habitáveis. Então, por fim, para concluir, em Efésios capítulo 2, versículo 22, o último versículo desse capítulo 2 diz: nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para ser morada de Deus no Espírito. Então eu gostaria de encerrar dizendo exatamente isso. Talvez alguns cômodos da sua casa, ou do seu coração, estão trancados, com coisas escondidas,
coisas que você sabe que não deveriam estar lá, coisas que não agradam a Deus, coisas que atrapalham você. E você já tentou limpar e não consegue. Então talvez, se depois de tanto tempo tentando limpar sozinho, você não conseguiu, talvez seja porque você precise de ajuda. Você precisa chamar alguém e falar: irmão, eu tenho um incômodo no meu coração que eu já tentei limpar várias vezes e não consigo. Eu preciso de ajuda. Pode me ajudar? Achem companheiros de jornada, companheiros de caminhada, companheiros de limpeza. Às vezes a sujeira mais difícil não sai, primeiro não sai rápido, e segundo não sai só você limpando. Você precisa chamar, você precisa fazer um mutirão de limpeza. Ore ao Senhor e peça: Senhor, me mostra alguém com quem eu possa conversar para limpar esse cômodo do meu coração que eu já tentei limpar tantas vezes, achei até que tinha conseguido e a sujeira voltou. Senhor, eu preciso de ajuda, porque eu quero que o Senhor more nesse quarto. Só que eu não estou conseguindo. Então, é isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. E lembrar o seguinte: aquele que começou essa construção dessa morada vai concluir até o dia de Cristo Jesus. Ele não deixa a obra parar, ele não desiste na metade, ele vai concluir. Então, o seu coração vai ser habitável. Esse é um fato. Algumas partes podem demorar mais. Algumas partes você não vai conseguir sozinho. Mas você vai ter o habite-se. Talvez você não saiba nem o que seja isso, mas quando você termina uma casa de construir, você tem de ir à prefeitura e eles têm de ir lá fazer uma fiscalização e emitir um documento de que você pode se morar naquela casa. Ela é segura. Isso chama habite-se. Um dia você vai obter esse habite-se. Não desista. Não desanime. Construção dá trabalho, mas vale a pena. E quem faz é o Senhor. Amém? Por favor, fiquem em pé. Eu gostaria de orar por vocês. Eu gostaria que você pensasse no seu coração e em certas partes dele em que você não considera habitáveis. Em que você tem fechado a porta e falado: Senhor, por enquanto não entra aqui não. Mas eu gostaria que você, neste momento, abrisse essa porta. E falasse para o Senhor: entra no meu coração, entra nesse quarto. E limpa. Senhor Jesus, Senhor, eu oro por todos nós aqui, até mesmo por aqueles que estão também acompanhando pela internet. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor já sabia como seria cada dia da nossa vida. Todos os nossos dias estavam escritos no teu livro. Nós nunca fizemos nada que realmente justificasse o Senhor ter nos escolhido, mas o Senhor nos amou. E um dia o Senhor veio, morreu por nós. Nós cremos na tua morte e ressurreição e nós nos tornamos teus filhos. Hoje, Senhor, o que tu queres é nos transformar em teu lar, tua casa. Mas nós reconhecemos que ainda há
muitos lugares do nosso coração que não dá para morar. O Senhor não mora lá porque nós não deixamos. O Senhor não mora lá porque nós temos coisas lá que não te agradam, atrapalham, ocupam o teu lugar, tiram a nossa atenção, roubam o nosso amor, os nossos desejos, as nossas vontades. Nós sabemos que precisamos limpar esses quartos, mas às vezes não temos coragem. Às vezes está tão escuro que nós nem vemos o que está lá de fato. Por isso, Senhor, neste momento, nós queremos abrir o nosso coração a Ti e te pedir que o Senhor entre nesses lugares. Ilumine, mostre, por mais vergonhoso que seja, por mais difícil que seja, por mais que nós amemos essas coisas, por mais que nós pensemos que não conseguimos viver sem elas, esse é um engano. Se tem algo sem o qual nós não conseguimos viver, é o Senhor, não essas coisas. Então, Senhor, faz a Tua luz brilhar. Tira de cada um de nós todo o engano do pecado, todo o engano da serpente, todo o engano do mundo, da cultura que nós estamos vivendo, das coisas que nós ouvimos lá fora e acreditamos. Ó Senhor Jesus, nós entregamos o nosso coração a Ti. Também sabemos que não vai ser a última vez. Queremos ter o hábito de entregar o nosso coração a Ti cada dia. E reconhecer que todos os dias há limpezas para fazer, há coisas para jogar fora, há coisas para lavar, há coisas para colocar no lugar. E há espaços em que o Senhor precisa entrar. Também reconhecemos que não temos forças para fazer isso sozinhos. Então, Senhor, coloca do nosso lado pessoas que possam nos ajudar, para que nós sejamos edificados dessa casa que o Senhor tanto quer. Senhor, eu oro por toda essa geração, todos os adolescentes, em nome de Jesus. Amém.